A todos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Mais um dia nessa nossa jornada incessante pela busca do pão da palavra, que é o verdadeiro alimento que sustenta as nossas almas, amém? Nesse nosso tempo de café com provérbios, que verdadeiramente essa palavra esteja sendo alimento para você e que te motive, te incentive a ler o capítulo inteiro, né? Nós meditamos só em alguns versículos, mas que isso seja um incentivo para você parar e ter um tempo, a sua devocional, a sua meditação ao Senhor, amém? Hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 24, os versos 11 e 12, que diz assim: livra os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício. Porquanto ainda que alegues, eis que não sabíamos o que ocorria. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele cada um segundo a sua própria atitude? Aleluia, meu Deus, que palavra, Senhor. É um chacoalhão para o evangelismo, não é verdade? Essa palavra vem nos trazer a consciência da nossa responsabilidade, meus queridos. Porque a verdade é que só existe dois tipos de pessoas no mundo, dois grupos de pessoas no mundo. As que já ouviram o evangelho e as que não ouviram e não creram, né? Então, é esses dois grupos de pessoas que andam sobre a face da terra. As que ouviram e receberam e creram, as que não ouviram e não creram. Então, tem aqueles que ainda não ouviram, sim, mas tem aqueles que ouviram e não creram por alguma razão, mas pode ser dureza de coração, pode ser rebeldia da própria pessoa, sim, é óbvio, mas também nós sabemos que existe um tempo perfeito para todas as coisas, porque olha para mim e para você, eu não sei quantas vezes alguém já tentou te evangelizar e você não deu crédito, você não deu ouvido. Mas em algum momento da sua vida, aquela palavra, aquela pessoa, aquele jeito que ela falou, entrou de uma maneira diferente, né? Porque nós somos uma terra que temos fases, tempos, e existe um tempo de Deus perfeito, mas também existe um tempo onde estamos mais acessíveis, né? Então, eu ouvia o evangelho muito tempo antes de fato eu me entregar, porque até então a maneira que me era apresentado o evangelho era de um Deus muito carrasco, um Deus vingativo, e isso não me atraía. Eu não acreditava que Deus poderia ser aquilo que me mostrava. Um Deus que só proíbe, que diz não, não pode, não pode, não pode. Mas um dia me foi apresentado o evangelho do amor de Deus. E me foi apresentado um Deus que tinha um amor ágape, um amor incondicional, que ele amou tanto as pessoas do mundo, que ele deu seu único filho para morrer em favor dessas pessoas. Esse Deus eu não conhecia, eu só conhecia o Deus do não pode. Mas um dia eu conheci o Deus do amor e este evangelho me foi apresentado de uma maneira diferente, com uma linguagem que comunicou ao meu coração. E eu estou aqui para a glória de Deus, porque a glória é somente dele e para ele. E eu louvo a Deus, porque o Senhor nunca desistiu. E ele enviou pessoas diferentes, de maneiras diferentes, com linguagem diferente a falar do meu coração. Então nós precisamos entender a seriedade que é a nossa responsabilidade em anunciarmos este evangelho. Existem pessoas sendo caminhadas para a morte e a palavra fala, olha, livra, salva essas pessoas, salva. De nós mesmos nós não sabemos como, mas o evangelho, a palavra do nosso Senhor Jesus, ela tem poder para salvar.
Este evangelho simples, esse pão aqui, ó, esse pão diário, simples, tem poder de salvar a alma, de resgatar o perdido, de mudar a rota da nossa vida. O evangelho simples não é um evangelho cheio de enfeite, cheio de coisas de pessoas, preceitos humanos, não, é um evangelho puro e simples. Mas não é porque ele é simples que ele é raso, não, ele é simples, porém muito profundo. Então, que nós possamos, de fato, tomarmos essa responsabilidade, que temos a graça e o chamado de Deus para anunciarmos. O Senhor nos chama, gente, para sermos responsáveis pela nossa geração. Não haverá desculpa, como a palavra mesmo fala. Aquele que conhece os corações, ele não vai pesar as suas intenções e você dizer, mas eu não sabia. Eu não tenho culpa, ou não é problema meu. Como não saber que uma geração sem Jesus está caminhando para a morte? Tem desculpa para isso? Se ao conhecer o evangelho sabemos que não há outro caminho que nos leve a Deus a não ser Cristo, porque o próprio Jesus fala em João 14,6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele diz, eu sou o caminho. Quer chegar ao Pai, quer chegar a Deus Pai, tem que passar por mim. A palavra ainda vai falar em 1 Timóteo 2,5 que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador, não existe outra ponte para chegar a Deus que não é passando por Jesus, passando pelo Cristo que se entregou na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente, está sentado à direita de Deus e nos chama para reinar juntamente com Ele, aceitarmos esse sacrifício como único e suficiente. Não precisamos mais nada. Jesus é suficiente, o sangue de Jesus foi puro o suficiente para me purificar e é até hoje suficiente para me libertar, para me curar, para restaurar a minha vida e regenerar a minha alma para estar na eternidade. Então é este evangelho que precisamos anunciar, este plano de resgate do nosso Deus. Tem uma palavra muito linda que eu gosto muito em Atos 13:36, que fala de Davi e diz assim: Davi serviu a sua própria geração conforme os desígnios de Deus. Que coisa poderosa! Segundo os próprios propósitos de Deus, Davi serviu a sua geração. E o Senhor chama a mim e a você para servirmos a nossa geração segundo o propósito que recebemos. Talvez você recebeu a chamada, o propósito para ser um médico. Sirva a sua geração através da medicina. Sirva com todo amor e cuidado e zelo. Sirva a sua geração com excelência, fazendo o que você foi chamado para fazer. E se sobrar tempo, pregue, fale, né? Então, assim, faça com tanto amor, com tanto zelo, pregue tanto o evangelho através das suas ações. E se sobrar tempo, pregue o evangelho através das suas palavras. Mas que você possa pregar muito mais com as suas atitudes, com a sua conduta, com as suas ações. E tendo uma oportunidade, pregue através das palavras. Não são todos que receberam a vocação do Senhor para anunciar o evangelho através da pregação falada, como eu estou fazendo nesse momento. Talvez você recebeu uma vocação do Senhor para ser um professor, uma professora. Então pregue o evangelho através das suas ações, através do seu amor, da sua conduta separada, diferente. Seja excelente em tudo que você fizer. E quando tiver uma oportunidade, então também fale desse Cristo. Mas deixe as pessoas verem esse Cristo através das suas ações. Amém? Em nome de Jesus, que venhamos receber e entender a responsabilidade que temos em servir a nossa geração. Vamos servir uns aos outros.
com zelo, com amor, com tudo que temos no seu ambiente de trabalho. Faça o que você está fazendo, ainda que você não esteja ainda 100% no propósito, 100% na vocação, 100% na missão, mas tudo que você fizer, faça para como o Senhor. Seja diferente para as pessoas que estão ao seu redor, transmita a vida através das suas atitudes, deixa as pessoas que estão em morte sentir o cheiro da vida em você e que desperte nelas o interesse e a curiosidade de saber o que você tem. Mas toda vez que você tiver a oportunidade de dialogar, de sentar com alguém, de conversar, salve esta pessoa, libere palavras de vida, fale do Senhor em todo tempo e fora de tempo, pregue em tempo e fora de tempo. Somos responsáveis pela nossa geração. O Senhor não vai receber de nós nenhuma desculpa, nenhum argumento nosso será válido. Se anunciarmos, se pregarmos e a pessoa não der crédito, a pessoa não ouvir, vai ser ela e Deus. O nosso papel é pregar com graça, com ousadia, com amor, com coragem, que hoje sejamos revestidos de coragem para estarmos na nossa missão, para cumprirmos o nosso propósito como Davi, que serviu a sua própria geração segundo os propósitos de Deus, segundo o que ele foi chamado. Ele foi chamado para governar, para ser um rei, mas antes disso nós conhecemos a história. Davi serviu seu pai, serviu aos seus irmãos. Por onde Davi passava, Davi transmitia excelência, cuidado e amor, e ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E se você conhece a história, sabe que ele não foi perfeito, sabe que teve falhas, pecados e crimes gravíssimos, mas o seu coração sempre se inclinou em arrependimento e graça. E o arrependimento de Davi foi tão profundo, foi tão violento, que sobreabundou, sobressaiu de todo o seu pecado. E que seja assim comigo e com você. Que o amor de Deus e o nosso arrependimento seja tão abundante que possa transpassar os nossos erros, os nossos pecados do passado, e que venhamos resgatar essas pessoas, lembrando que um dia nós éramos os perdidos, que um dia nós estávamos mortos nos nossos pecados, que um dia nós também estávamos a caminho do precipício, estávamos condenados à morte, mas alguém, em algum momento, de alguma maneira, foi usado para nos anunciar esse evangelho que trouxe salvação. Vamos ser responsáveis pela nossa geração com amor e zelo. Amém? Vamos orar? Pai, que esta palavra entre no coração dessa pessoa que está ouvindo, encorajando ela a viver os propósitos do Senhor. Que seja uma palavra de encorajamento para que ela seja ousada, mas também responsável com a geração, o meio em que ela vive, com as pessoas que a cercam, que ela saiba que ela recebeu do Senhor uma vocação para anunciar o evangelho da salvação. E que esta chamada, este encargo do céu, ele vem junto com todas as ferramentas que ela precisa para anunciar um evangelho que salva os condenados, que salva os perdidos. Que nesta manhã o nosso coração receba um batismo de graça, de misericórdia, para olharmos para os perdidos, para olharmos para os caídos com um olhar de amor, de misericórdia, e que o nosso coração volte a bater por almas, que o nosso coração volte a queimar em anunciar o evangelho, que não venhamos, Pai, nos esquivar e nem nos desviar da responsabilidade do encargo no ambiente onde essa pessoa serve, no ambiente que essa pessoa vive, mora e trabalha, que ela entenda que ela tem uma responsabilidade de, através das suas ações, anunciar o evangelho que salva o perdido, que cura o aflito e o necessitado, Pai. Em nome de Jesus, que esse seja um tempo de cura, salvação e resgate, que esta pessoa receba do céu essa responsabilidade
de servir essa geração com as ferramentas que ela tem, com os talentos que ela tem, em nome de Jesus, Pai. Nos dê sabedoria e graça para tocarmos a nossa geração e sermos responsáveis pelas pessoas que nos cercam e de alguma maneira sermos resposta nas vidas dela, resposta do céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu querido. Receba do céu hoje esse encargo e esta responsabilidade em nome de Jesus. Deus te abençoe.